Olá pessoal! Quando a gente falou sobre planejamento financeiro, foi bem frisada a questão de comparar receitas com despesas para saber no final do mês qual a sua tendência de sobra ou falta de recursos. E a gente também sabe que se houver falta, há necessidade de pegar recursos emprestados para cobrir o saldo negativo. E hoje a gente vai falar sobre uma situação muito comum. Provavelmente quando a sua conta fica negativa, o que acontece? Você entra no limite do cheque especial. O cheque especial é uma modalidade de crédito pré-aprovada disponibilizada pelos bancos na conta corrente dos seus clientes, para cobrir os saldos negativos quando as despesas são maiores que as receitas. Ele é disponibilizado de forma automática, sem exigência de garantias nem maiores burocracias. Em geral, no ato de abertura da conta já é implantado esse limite conforme o perfil do cliente. Mas para ter essa facilidade, os bancos acabam cobrando juros bem elevados. Então, se você costuma usar com muita frequência e de forma indiscriminada, isso que viraria uma facilidade acaba sendo uma dor de cabeça e pode ser uma bola de neve se os juros começam a se acumular. E por que esses juros cobrados na modalidade de cheque especial são tão altos? Justamente pelo que a gente comentou. É um crédito automático, então o banco não vai te perguntar se você quer usar ou não. Uma vez que a sua conta esteja negativa, ele passa a vigorar. O banco não te pergunta quando você vai pagar de volta e nem te exige garantias ou assinatura de contratos. Então, para ter essa facilidade, o banco vai cobrar taxas elevadas. Se vocês lembrarem, lá no comecinho, quando a gente falou de taxa de juros, ela serve justamente para remunerar não só o ganho de capital que o banco tem que ter acima da inflação, mas também o risco dele não receber de volta e o prazo que ele também não sabe qual vai ser em que ele está abrindo mão dos recursos. De acordo com os dados mais recentes do Banco Central, de junho de 2017, a taxa média cobrada pelos bancos pela modalidade de cheque especial estava em torno de 12,80 ao mês, ou seja, mais de 300% ao ano. Para fins de comparação, a taxa Selic, que é aquela que o governo usa para tomar recursos emprestados por meio da emissão de títulos públicos, estava em 10,25% ao ano na mesma data. Além disso, quando você entra no cheque especial, além de juros, você também paga um imposto chamado IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E essa cobrança acontece de duas formas. Uma taxa fixa de 0,38%, que incide sobre o total que você utilizar ao longo do mês, e uma taxa diária de 0,082%, que incide sobre o valor que você utilizou em cada dia do limite do cheque especial. A cobrança dos juros e do IOF acontece no mês seguinte à utilização, de acordo com o que você contratar com o banco. E se você não saldar essa cobrança, começa a incidir mais juros e IOF sobre esse saldo negativo. E é assim que essa dívida, mesmo em pouco tempo, pode virar uma bola de neve. Então, veja o que acontece quando você usa R$1.000 do cheque especial por um mês inteiro. De juros, você pagará 12,80% sobre R$1.000, que dá R$128. De IOF, pelo uso total de R$1.000, mais 0,38%, que dá R$3,80. E por fim, a taxa diária do IOF de 0,082 por 30 dias, que será o equivalente a 1,80. Então, no final do mês, os R$1.000 que você utilizou acabam virando uma dívida de R$1.133,60. E se você acha que vale a pena entrar no limite para não usar o dinheiro que conseguiu poupar, veja quantos mesmos R$1.000 renderiam em um mês se estivessem aplicados em um CDB com rendimento de 100% do CDI. Considerando os juros de 10,25 ao ano, em um mês isso seria equivalente a cerca de 0,82, o que te daria juros de R$ 8,20 sobre os R$1.000. Ou seja, você ganharia R$ 8,20 contra um gasto de R$ 133,60 no uso do cheque especial. Então veja, o limite do cheque especial pode ser sim de grande ajuda, principalmente em momentos emergenciais, como no final do mês, se o salário já estiver no fim, ou se você teve despesas extras muito elevadas. Porém, o mais importante é, se você entrou no limite do cheque especial, tente saldar essa dívida o quanto antes, nem que para isso você tenha que resgatar recursos das suas aplicações. Pois pelo que a gente viu, o rendimento não compensa o que você vai pagar de juros e impostos ao longo desse mês. Mas então, o que fazer quando o cheque especial foi usado e a dívida virou uma bola de neve difícil de quitar? Infelizmente, essa situação é bem comum.
Em casos como esse, é importante, primeiro, abater o máximo possível da dívida utilizando todos os recursos disponíveis, seja de aplicações, algum dinheiro extra como adiantamento de 13º, alguma bonificação e até mesmo venda de bens. Se mesmo assim não for suficiente, é possível negociar a troca de dívida do cheque especial por outra modalidade com juros menos abusivos, como crédito pessoal ou consignado, que é aquele com desconto diretamente na folha de pagamentos, para quitar o cheque especial e diminuir o ritmo de crescimento da dívida. Por fim, existe ainda a possibilidade de portabilidade da dívida para outro banco, que cobre juros menores. Esse processo é gratuito e não há cobrança de IOF, mas é importante avaliar os prós e contras dessa operação, que só deve ser feita se o cliente conseguir uma redução no valor das parcelas para quitar a dívida ao transferi-la para outro banco. Então, para quem tem essa tendência de gastar mais do que ganha recorrentemente, será que a melhor solução seria simplesmente cancelar o limite do cheque especial? Talvez não eliminar totalmente, porque como a gente já disse aqui algumas vezes, imprevistos acontecem. Alguém pode depositar um cheque pré-datado seu antes da data, você pode ter um pagamento previsto que não acontece, e nesse período de descasamento, a sua conta fica negativa. E o limite do cheque especial pode sim te ajudar. Mas se a sua conta ficar negativa e não tiver um limite de cheque especial disponível, você corre o risco de cair em outra armadilha, o adiantamento ao depositante. Nesse caso, se a sua conta ficar negativa, o banco vai te cobrar uma tarifa que, de acordo com o Banco Central, para os principais bancos da economia brasileira, gira em torno de R$60. Então vamos imaginar que a sua conta tem um saldo de R$100 e tem um débito previsto de uma conta de luz de R$110. Se você tivesse limite de cheque especial, a sua conta ficaria negativa em R$10 e haveria cobrança de juros e IOF. Se não tiver, o banco vai te cobrar essa tarifa de R$60, você vai ficar com um saldo negativo em R$70 e ainda vai incidir juros e impostos sobre esse limite também. E no pior cenário, se você não tiver nem o adiantamento depositante implantado na sua conta, você corre o risco de ter cheques devolvidos por falta de fundos, cartão de débito recusado e pagamento de contas em débito automático recusadas também. Então o cheque especial muitas vezes acaba sendo um mal necessário para te socorrer nesses momentos de emergência. É importante frisar que ele não é uma extensão da sua renda mensal. Portanto, o valor deve ser ponderado, de forma a te ajudar momentaneamente, mas não elevado o suficiente para te deixar tentado a utilizá-lo como complemento para cobrir as suas despesas mensais em excesso da sua renda. Alguns bancos também oferecem o benefício dos 10 dias sem juros no cheque especial, que pode ser bem vantajoso para a utilização em períodos curtos. Mas é importante lembrar que mesmo não tendo a cobrança de juros, o IOF ainda vale. Então, se você utilizou, o banco pode não te cobrar os juros, mas no mês seguinte você vai ter a cobrança do IOF porque esse valor é repassado diretamente ao governo. E também é importante lembrar que os 10 dias sem juros são válidos somente para esse período. Se você ultrapassar, você paga juros equivalente ao período total. Então, por exemplo, se você utilizou o limite do cheque especial durante 15 dias, você vai pagar juros sobre os 15 dias e não somente sobre os 5 que ultrapassaram o limite dos 10 dias sem juros. O ideal, como nós comentamos no vídeo sobre o planejamento financeiro, é analisar suas receitas e despesas e verificar quais ajustes você pode fazer para deixar o seu orçamento mais equilibrado. É isso aí, pessoal. A gente viu que o cheque especial pode sim ser uma mão na roda para te ajudar em situações de emergência, mas ele também pode virar uma baita dor de cabeça se você se enrola e começa a acumular juros e impostos de um mês para o outro. Então, é importante utilizá-lo com moderação. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui pra gente e nós vamos responder. Se você gostou, curta e compartilhe. Fiquem ligados. Até mais!